Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rocco, sou ator, iluminador e professor de teatro. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre contação de história. Você sabe o que é? Você conhece a história da contação de história? Então, acompanhe agora esse vídeo. Vamos começar falando sobre o que é a contação de história. A contação de história é uma arte bem da origem do teatro, digamos assim, que não necessariamente é teatro só, mas é bem ligada também à literatura. Por quê? Porque a contação de história, ela é a coisa de você não ler o livro e simplesmente dizer o que está escrito no livro, ou pegar uma história escrita e repassar ela. Mas é você pegar um conhecimento oral, ou você pegar até um conhecimento de um livro, e você passar acrescentando alguma coisa, passar de uma maneira que você convide quem está assistindo, quem está, como espectador ali, a entrar na sua história, a compreender aquilo que você está colocando de mais, a pessoa se sentir à vontade em se apropriar daquela história também. Então essa é um pouco a diferença de quando a gente fala, por exemplo, sobre contação de história e teatro ou literatura em geral. Como que surgiu a contação de história? Primeiramente, surgiu junto com a tradição oral no geral. Ela é um costume que todos os povos, até os mais antigos, adquiriram, criaram. A partir do momento que você não tinha a escrita ainda, você tinha que passar alguma informação para as outras pessoas e você já tinha a fala. Então você conseguia se comunicar através da fala. Você poderia, por exemplo, contar para alguém como que plantava, como que você caçava. Você poderia ter todos os tipos de histórias que a gente foi adquirindo e criando no passar dos anos. E bom, se tinha essa contação toda aí, sempre em todas essas sociedades, quem que contava? Antigamente, por exemplo, na África Ocidental, existia a figura do griot. Os griots, eles contavam, eram os responsáveis por passar essas histórias. Então, eles, na sua aldeia, no seu país lá, eles contavam para as pessoas, onde que a gente surgiu? Foi Deus tal que criou a gente, nossos antepassados que trabalhavam com isso, aquilo. Contavam todas as histórias do povo e eles não tinham como manter isso por escrito, então era esse griot que tinha a função de contar as histórias para todo mundo da vila, do país, de onde fosse, e ele teria também a capacidade de treinar alguém para assumir o manto dele futuramente. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, você tinha a figura de Homero. As guerras onde teve lá a Guerra de Troia, as histórias dos outros heróis lá, isso aconteceu, mas na época não tinha a escrita. Então Homero não estava lá anotando num diário tudo que estava acontecendo. Ele ouviu provavelmente, ou pode até ter presenciado algum dos fatos, alguma coisa, mas ele organizou essas histórias e aí Homero contou para a população em geral. Foi muito importante na educação das pessoas e foi considerado então o criador dessas histórias. E aí quando teve a escrita na mão ali, as pessoas escreveram o texto, pode até ter sido Homero que escreveu, mas a base principal foi a tradição oral. Então, Homero e outros poetas que vieram na sua época e depois foram, os principais lá na Grécia para essa importância ali dentro do Ocidente no geral. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma figura que é muito brasileira lá no Nordeste, que é o cordelista, o criador dos cordéis, que são pessoas que pensam uma história ou conhecem já alguma história e querem passar isso adiante. Então eles primeiro vão na rima, na tradição oral, em como contar isso, como deixar de um jeito legal de ser ouvido, e aí depois se escreve isso. Então a literatura de cordel ela é muito da rima, ela é muito de como você fala, do jeito que você fala para as pessoas, e depois ela é da escrita. Teve também os sacerdotes em geral,
Como, por exemplo, assim, se você for ler na Bíblia, na época que ela começou a ser criada aquelas histórias, não tinha como você digitar, né, imprimir, ter várias cópias daquilo e entregar para todo mundo de primeira. Então você tinha primeiramente que contar aquilo, né, via oral para as pessoas, e aí com o tempo aquilo foi escrito e guardado, e depois foi criado esse tipo de cópia para todo mundo e que nem tem hoje em dia, né? Na própria Bíblia diz lá que Jesus reunia as pessoas e falava com as pessoas. Ele não entregava livros na mão, nem panfletos, nem nada assim. Então, essa cultura oral nesse sentido, a contação de história, também vem desde essa época aí para todos esses sentidos, desde histórias narrativas, para entreter, até histórias mais profundas de moral, de religiosidade. Isso também são uma espécie de contação de história. Mas agora vou falar para vocês então quem são os profissionais, os caras que trabalham com contação de história mesmo hoje em dia. Você tem a figura das pessoas que trabalham focado nisso, pessoas que são atores, por exemplo, que eles usam do seu trabalho de ator, da sua preparação, para contar histórias. Eles pegam histórias já ouvidas ou de livros e se apropriam delas e do seu trabalho de ator para fazer essa contação de história, que acaba sendo diferente dele apresentar uma sketch, um stand-up, uma peça. Apesar de que eu já trabalhei, por exemplo, com um espetáculo que era uma contação de história e virou um espetáculo de teatro. E aí coexistia, trabalhando por aí, o ator ele levava a contação de história em alguns lugares e em outros ele fazia o espetáculo com luz, com som, com outros aparatos, enfim. Então, atores conseguem fazer esse trabalho de contação de história. Você também encontra escritores, pessoas que gostam tanto da literatura que eles, além de escrever, eles querem também passar as histórias através da fala, né? Não necessariamente do jeito que está escrito, porque a diferença também da contação de história é isso, porque você lê um livro, você vai falar todos os pontos, todo o jeito que está ali, as palavras que estão ali. A contação de história, você pode interagir com as pessoas ali, né? Com a criança, com o adulto, com o jovem, e você pode transformar um pouco a palavra que você vai usar para aproximar melhor ainda. E aí você tem também uma outra figura, por exemplo, que é os professores, que são os professores, melhor dizendo, que os professores eles podem utilizar nas aulas de literatura ou não, de um jeito que ele transforme aquilo mais fácil para as pessoas entenderem, ou ele aproxime um pouco mais da plateia dele, né, dos alunos. Então, professores em geral a gente também encontra por aí apresentando contação de história ou até utilizando dentro das aulas mesmo. Para finalizar, a minha dica que eu deixo então aos pais, para todo mundo que é pai, ou até para quem não é pai, mas leiam para as crianças, leiam para os seus filhos, leiam para você também, mas além de ler, contem essas histórias que vocês leram para as crianças, para os filhos, para os parentes. Vocês podem, por exemplo, contar outras histórias do dia a dia, não precisa ser de livros. Pode contar o que foi no passado, história de boitatá, de não sei o que. Junta as crianças, aproveite esse momento de quarentena e conte para essa pessoa, para essas crianças, para o povo em geral, aquilo que você conhece sobre lendas, sobre religião, mas fale do jeito que você aprendeu através da cultura oral, que é mais legal até do que quando você vê a notícia no WhatsApp e conta. É muito legal quando você pode contar uma história que o seu avô contou, ou que você viu, que você ouviu, e aí você passa isso, porque você cria uma cultura de você gostar de ouvir histórias e ter mais interesse. Então, para as crianças isso acaba sendo importante, porque elas vão gostar mais de ver isso, de procurar filmes, séries, peças, livros, onde elas possam ter contato com narrativas, assim, com histórias nesse sentido. Outra dica fica então para vocês procurarem bibliotecas no geral, Biblioteca Pública do Paraná, bibliotecas municipais. Eu sei que na região metropolitana de Curitiba, por exemplo, Pinhais, São José dos Pinhais, tem trabalhos com contação de histórias, tem alguma periodicidade de
fazer eventos de contação de história, indicar contadores, fazer até a contação dentro da biblioteca. Então fica aí a dica, pesquisem esses tipos de lugares, a programação que eles têm, porque às vezes é um negócio que tem de graça que você pode levar a criança para ir, ou você pode você mesmo para ir, o adulto, porque normalmente essas contações de história, elas são também sem nenhuma classificação indicativa restritiva. E fiquem atentos também aos artistas que nessa época de quarentena também estão disponibilizando contações de história online. Tem artistas que eu já vi com serviços, claro, né? Alguns é o jeito de ganhar pão deles, então eles vão lá e se disponibilizam para você contratar ele para um evento, para um aniversário, daí por vídeo ele faz a contação de história, ou digamos, ele depois da quarentena ele pode ir numa festa que você tem agendado e conta a história. Existem artistas que têm esse serviço e eles divulgam online essa possibilidade de contação de história também, gente. Então fica aí a dica para vocês. E se você tem alguma outra coisa para comentar em relação à contação de histórias, se você gostou, por exemplo, dessa história, da contação de histórias, ou tem alguma informação que eu não falei aqui, comente nesse vídeo, curta já se você não curtiu o vídeo, clica agora para curtir o vídeo ali naquele joinha. Se você não está inscrito no canal, já aproveita agora também, dá tempo de se inscrever. E me procure lá no Instagram também, adalberto.co, que você vai também poder ver outras novidades, outras coisas quando eu estiver postando por lá e outras fotos por aí, e aí vai.